Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E depois de derrubar bolsas e aprofundar crise nos mercados, a gigante chinesa Evergrande, que está à beira da falência, anunciou um pequeno acordo com um credor local para evitar o calote dos juros de um título, o que deve aliviar a tensão na economia global. A situação do grupo, com uma dívida acumulada de mais de 300 bilhões de dólares, ainda mantém os mercados internacionais em suspense. O veículo econômico Bloomberg estimou o valor desses juros em mais de 35 milhões de dólares. O pacto representa um breve alívio para a incorporadora imobiliária que emprega 200 mil pessoas e está presente em mais de 280 cidades e afirma gerar 3 milhões e 800 mil empregos indiretos na China. A imobiliária tem uma dívida acumulada de mais de 300 bilhões de dólares. A situação do grupo mantém em suspense os mercados internacionais, que caíram esta semana em meio a temores de um potencial impacto à economia chinesa e até mesmo global. Fundada na década de 1990, a Evergrande teve um crescimento frenético alimentado por um grande endividamento. Na semana passada, o grupo admitiu estar sob tremenda pressão e reconheceu a possibilidade de não conseguir cumprir suas obrigações. A situação gerou protestos de clientes, fornecedores e investidores temerosos de perder seu dinheiro. A Evergrande tem cerca de 1.400.000 casas em construção para serem entregues. Em meio a um avanço na direção de um acordo para a crise da Evergrande, o Ibovespa opera em alta de cerca de 1,5% nesta quarta-feira. E o dólar opera em queda, cotado a R$ 5,27. E mudando de assunto, a CPI da pandemia ouve neste momento o depoimento do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. A comissão investiga a empresa Prevent Senior por conta de uma suposta pressão para que os médicos conveniados prescrevessem medicamentos como tratamento precoce contra a Covid-19. Além disso, a empresa também é acusada de ocultar dados e registros de mortes. Pedro Benedito obteve um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que garante a ele o direito de se manter em silêncio em questionamentos que possam incriminá-lo. Durante o depoimento, o diretor disse que não houve omissão de mortes por parte da Prevent Senior e disse que funcionários desligados da empresa adulteraram os dados encaminhados. Diante de todos os fatos apresentados, reitero o dossiê entregue a essa casa é uma peça de horror realmente, produzida a partir de dados furtados de pacientes sem qualquer autorização expressa, o que configura crime que precisa ser investigado. Esses dados precisaram ser manipulados para deturpar a real conduta de mais de 3 mil médicos. E dessa maneira, após furtados e adulterados, pudessem ser usados para atacar uma empresa idônea. A Caixa Econômica Federal paga hoje a 6ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de fevereiro. O saque vai ser liberado para esse grupo a partir do dia 5 de outubro. Também recebem hoje a 6ª parcela do benefício quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social UNIS com o final 4. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que determinou o recolhimento dos 25 lotes da vacina Coronavac que foram interditados de forma cautelar no início de setembro. A agência afirma que a decisão foi tomada após a constatação de que os dados apresentados pelo laboratório chinês não comprovam a realização do invase em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. A vacina produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No dia 14 deste mês, o Instituto anunciou que os lotes seriam substituídos por vacinas prontas. Ao todo, a Anvisa havia interditado 12 milhões de doses que foram produzidas pela Sinovac na China em uma fábrica não inspecionada e aprovada pela agência. O Ministério da Saúde não informou quantas do total já foram aplicadas no país. Apenas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte divulgaram os números.
São Paulo disse ter aplicado 4 milhões de doses. O número corresponde a cerca de 19% de 21 milhões de doses da Coronavac aplicadas no estado ao longo de toda a campanha de vacinação. Em nota, o Instituto Butantan afirma que a medida divulgada pela Anvisa já havia sido determinada pelo governo do estado de São Paulo há uma semana, com a substituição voluntária das doses interditadas. Na decisão, a Anvisa diz ter avaliado todos os documentos encaminhados pelo Instituto Butantan e os emitidos pela autoridade sanitária chinesa e concluiu que permaneciam incertezas sobre o novo local de fabricação e quanto às práticas assépticas e a rastreabilidade dos lotes. A vacina Coronavac permanece autorizada no país e possui relação risco-benefício favorável ao seu uso, desde que produzida nos termos aprovados pela Anvisa. E ainda falando sobre vacina, os Estados Unidos vão comprar e distribuir 500 milhões de doses suplementares do imunizante da Pfizer contra a Covid para países com poucos recursos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. De acordo com altos funcionários do governo americano, os imunizantes serão comprados a preço de custo e distribuídos por meio do mecanismo internacional COVAX. Com isso, o número total de doses que Washington promete doar chega a mais de 1 bilhão e 100 milhões. Até o momento, os Estados Unidos distribuíram cerca de 160 milhões de doses para mais de 100 países. O presidente Joe Biden tem a ambiciosa intenção de que todas as nações, inclusive as mais pobres, atinjam 70% de sua população vacinada antes da próxima Assembleia Geral da ONU em um ano. Mais de 43% da população mundial recebeu pelo menos uma dose da vacina, mas esse número é impulsionado pela taxa de vacinação nos países desenvolvidos e esconde enormes desigualdades. Há países com menos recursos, onde apenas 2% da população recebeu uma dose. E para encerrar, olha só, a Airbus apresentou seu novo modelo de táxi aéreo que pode transportar até 4 passageiros. O veículo faz uso de uma bateria recarregável e espera-se que esteja conectado a infraestruturas de cidades como metrôs e estacionamentos. Também conhecido como drone gigante, o veículo pode transportar até 4 passageiros e viajar até 80 quilômetros a uma velocidade de 120 quilômetros por hora. Esta é a primeira vez que realmente fazemos um veículo que voa, mas com emissão zero. Isso significa que ele faz uso de uma bateria e estamos trabalhando com uma nova geração de baterias para garantir que não haja emissões de CO2 durante todo o voo. O objetivo é criar um meio de transporte que esteja conectado a uma infraestrutura, como estações de metrô ou estacionamentos. É uma nova tecnologia, como o primeiro telefone celular ou o primeiro carro. No início, claro que será um nicho de mercado, mas a nossa ambição é muito mais clara: democratizar e prestar um serviço ao público, um serviço ao cidadão, às pessoas que vivem nas cidades. O primeiro voo do modelo mais recente está previsto para ocorrer em 2023, mas uma nova geração de táxis voadores já é desenvolvida pela gigante europeia em aviação. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.